Olá, eu sou o Guilherme Correa, eu sou estudante de letras e redator. E esse aqui é o nosso primeiro encontro do Usuários da Língua, um quadro dedicado a você que quer se apaixonar pela língua e aprender ela de uma forma mais simples e prática. Nesse nosso primeiro encontro a gente vai entender o que é a linguística, né? Eu acredito que a forma mais fácil, ou pelo menos mais próxima da gente se apaixonar pela língua portuguesa e qualquer outra língua, seja através da linguística. Mas o que é linguística então, né? De uma forma básica e simples, a linguística é um campo de estudo, ou seja, é uma área em que as pessoas estudam a língua, seja ela qual for, e as suas linguagens. Ou seja, como é o processo da língua, né? Como que a língua funciona, quais são as regras de funcionamento dela, a prática, a teoria, enfim. É tudo isso. E assim, a linguística ela se divide entre duas famílias. Tá? Pense que são duas famílias que se completam. Tá? É como se fosse a família da tua mãe e a família do teu pai, que juntas são a sua família toda. Ok? A primeira família aí que a gente tem é a microlinguística. E quem são os membros desta família, né? Vamos lá. Fonética. A fonética é o estudo relacionado à produção e à articulação dos sons da língua. Qual que é a diferença do som do A para o som do M? Né? A gente tem uma diferença aí na hora que a gente fala. Um som mais fechado, um som mais aberto, enfim. A fonética estuda isso. Aí o segundo membro complementa um pouco aí com a fonética, trabalha um pouco junto aí com a fonética. Na verdade, todos os membros, eles meio que trabalham juntos, tá? Seria a fonologia. Fonologia é um outro campo de estudo dentro da linguística que estuda a organização dos sons das palavras. Ou seja, se na fonética a gente tem aí o estudo dos sons, como eles são produzidos, na fonologia a gente estuda como eles são organizados. Depois a gente tem um terceiro membro, que é a morfologia. A morfologia, ela basicamente estuda a formação das palavras, aí não tem nada a ver com o som, tá? Ou seja, o que cada palavra representa. Como é que uma palavra se torna um substantivo, um adjetivo, um pronome, enfim, aí entra nos termos que nos conceitos que a gente já viu aí ao longo da nossa vida escolar. Depois a gente tem a sintaxe. A sintaxe é o quê? Se na morfologia a gente tem o estudo da formação das palavras, na sintaxe a gente vai entender qual a função dessas palavras, ou seja, qual que é a função do substantivo, qual que é a função do adjetivo, qual que é a função dessa palavra aqui, qual que é a função dessa palavra aqui, enfim, qual que é a função de cada palavra numa frase, para que ela serve, para que ela está ali. Por exemplo, então a gente tem aí o menino é bonito, então qual que é a função do o, qual que é a função do menino, qual que é a função do bonito, né? O que cada palavra dessa representa aí nessa frase. Então a gente tem aí morfologia, que estuda como é a formação das palavras, sintaxe, que é como elas se relacionam, como essas palavras se relacionam, e a semântica, que estuda o sentido das palavras, ou seja, o que a tal palavra quer dizer. O que amor quer dizer? Qual que é o sentido da palavra amor? Entende? Depois a gente tem um último membro dessa família, que é a lexicologia. A lexicologia estuda os lexemas. E o que são os lexemas? São grupos de palavras que têm o mesmo sentido, basicamente, tá? Eu estou falando de uma maneira bem simples, bem resumida, bem básica mesmo, tá? Por exemplo, falei de amor, né? Então a gente tem amor, tem amava, tem amei, tem amamos, enfim, todas as derivações da palavra amor. Amor é um lexema, e tudo que se relaciona a amor, todas essas outras palavrinhas, amei, amava, amávamos, pertencem ao significado de amor. Então, é o mesmo lexema. Tudo isso, todas essas palavras são o mesmo lexema porque elas têm o mesmo sentido. Todas elas demonstram a representação do afeto, enfim, do carinho, a representação do sentido e do significado de amor em si. Belezinha? Então, a gente tem aí então a família da microlinguística. São 6 membros: fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e lexicologia. Beleza? Você não precisa saber desses conceitos, você não precisa entender sobre eles, você só precisa conhecer eles. E por isso que eu estou te apresentando. Para que você entenda que a língua portuguesa ela não é só gramática, ela não é só estudar regrinhas e enfim. A língua ultrapassa isso, ela tem todo o processo de funcionamento por trás. Talvez você se identifique mais com a morfologia, talvez você se identifique mais com a semântica, enfim. Existem vários membros aí da família e talvez um ou outro você se relacione melhor do que outro. Beleza? Então, agora a gente vai para a segunda família. A segunda família
é meio que um complemento da primeira família, tá? Na segunda família a gente tem aí um pouco mais de membros. A gente começa aí com a neurolinguística. A neurolinguística estuda como funciona a língua dentro da nossa cabeça. Como é que a gente transforma o pensamento em língua, como é que a gente transforma essa língua em fala, enfim, vai estudar todo o processo aí neurológico que a gente faz em relação à língua. Outro membro dessa família aí é a psicolinguística. Ele está muito relacionado com a neurolinguística. Por quê? Tem a ver com o psíquico, né? Então, o que se relaciona aí? Na psicolinguística a gente vai entender como é que a gente adquire a língua, como é que a gente aprende a língua, como é que a língua nasce na gente, né? Porque, na realidade, a língua está internalizada na gente. Então, quando eu sou criança, eu já nasço com essa capacidade de aprender a língua, seja ela qual for. Então, se eu nasci aqui no Brasil, eu vou aprender português porque é a língua que todo mundo fala. Mas se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, eu aprenderia inglês, porque é a língua que todo mundo fala. Então, ela vai estudar aí como é que a gente consegue essa aquisição da língua, entende? Sociolinguística é outro membro aí, e esse particularmente eu me relaciono muito melhor, né? Eu gosto, é um campo de atuação que eu gosto bastante, porque a sociolinguística ela estuda além daquilo que a gente tem estabelecido como certo, né? A sociolinguística ela estuda as variações da língua. O que isso quer dizer? Eu falo de um jeito, você fala de outro, uma pessoa que mora no Nordeste fala de um outro jeito, uma pessoa que mora no Sul fala de outro jeito. Enfim, essas são as variações que a gente tem aí basicamente, tá? Só para você entender, cada pessoa, cada cultura, cada cidade, cada estado vai ter aí uma variação da língua, um uso diferente de fazer dela. E não está errado, porque ela está usando a língua. O importante é estabelecer a comunicação. Então a sociolinguística ela estuda além da norma culta, além do português correto, padrão, né? Correto entre aspas, tá? Porque a forma como você fala não está errada, desde que se dê para entender o que você quer dizer, ok? Mas é importante ressaltar que a gente precisa aprender a falar o português padrão para que a gente consiga estabelecer uma comunicação mais eficiente, né? Uma comunicação mais aceita pela sociedade. Pragmática é um outro membro dessa família, né? Da macrolinguística, e na pragmática ela se relaciona um pouco aí com a sociolinguística porque ela estuda a língua nos contextos sociais, ou seja, a forma como um médico usa a língua é diferente da forma como um professor usa a língua, ou como um juiz usa a língua, enfim. São os termos que existem, que transitam em contextos sociais diferentes. Outro membro aí que a gente tem é a análise do discurso. E o que é essa análise do discurso? O que é o discurso? O discurso é a forma como eu falo com você, quando eu estou falando com você, eu faço uma escolha de palavras para usar com você. E essa escolha de palavras é diferente da escolha de palavras que você usa quando você fala com outra pessoa. E assim por diante. Esse é o nosso discurso, é a forma como a gente fala, é a forma como a gente usa o nosso conhecimento da língua e aplica ele, tá? Para que você entenda, a análise do discurso é muito usada para entender quais são os propósitos por trás de uma fala, por trás de um texto, por trás de uma comunicação estabelecida entre pessoas ou entre sociedade. Outro membro aí que a gente tem próximo aí da análise do discurso é a análise da conversação. E é bem simples isso, tá? É a análise da conversa mesmo, a forma como a gente conversa, tá? Mais um membro aí é a linguística textual. A linguística textual estuda especificamente o uso da língua numa produção textual, no texto, né, na escrita. A análise do discurso ela também usa isso, tá? A gente também analisa o discurso na escrita e na oralidade, porém, na análise textual a gente tem um foco maior só na escrita. E por fim, para fechar aí a nossa família, né, a nossa segunda família da macrolinguística, a gente tem a linguística histórica, que é o estudo justamente da língua ao decorrer do tempo, ou seja, como a língua se desenvolve ao longo do tempo, né? A forma como a gente usa a língua hoje não é a mesma que a gente usava há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, enfim. Finalizado aí a segunda família, a gente entende então que existem dois campos aí, né, que meio que se relacionam, porque a microlinguística e a macrolinguística, elas meio que se unem, né? Então na macrolinguística eu vou estudar os campos que existem na microlinguística. E a microlinguística vai estudar indiretamente algumas das áreas, alguns dos membros da macrolinguística. Por isso que elas se relacionam. Mas entenda que o núcleo, que o centro de toda a linguística, a base do funcionamento da linguística, se dá através da microlinguística, ou seja, da fonética, da fonologia, da morfologia, da sintaxe, da lexicologia e da semântica. Por fim, esse foi só um encontro aí meio que introdutório em relação à língua e à linguística, né? Você não precisa saber sobre isso, não precisa decorar, entender nada em relação a isso que eu te falei hoje.
é só para você realmente conhecer e entender como que funciona a língua, além da gramática, né? E aí, se você se interessar, ou se você gostou de algum membro mais do que outro, se você achou interessante algo que eu falei em relação à microlinguística ou à macrolinguística, é só você dar uma pesquisada melhor e se aprofundar em relação a esses assuntos que eu trouxe, tá? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like nesse vídeo, compartilhar com os amiguinhos e comentar aí se você gostou de algum membro, ou se você achou interessante determinada área, se você quer saber um pouquinho mais sobre determinada, então comenta aí o que você achou desse primeiro encontro, né? Se você tiver alguma informação a acrescentar, você que é estudante de letras ou professor, ou qualquer profissional relacionado a essa área que tenha conhecimento acerca disso, fique à vontade aí para compartilhar e deixar a sua opinião, tá? Lembrando que respeito é sempre bom e a gente agradece. Eu espero que você aprenda muito mais daqui em diante, porque afinal de contas, somos usuários da língua e aprendemos com ela.